Salmo 46, de 1 a 3. Vamos ler? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, e ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Verso 1 de novo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu quero ler também em Jeremias 17, versículos 7 e 8. Jeremias 17, versos 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, não deixa de dar fruto. Vamos orar, irmãos? Ore aí com o Senhor sozinho, peça que Ele fale ao seu coração nesta noite. Nós não somos nada, nós não temos nada a oferecer, mas Jesus pode falar ao seu coração nessa noite. Senhor Jesus, o Senhor é a palavra, é o verbo, e nós pedimos que a Tua palavra lida, ela seja vivificada no coração de cada irmão, que o Senhor possa falar através do Teu Santo Espírito nesta noite, fora daqui toda agitação, fora toda sonolência, fora toda distração, para que a gente possa ouvir e entender a palavra em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Vamos repetir comigo aqui o Salmo 46. Você bota para mim de novo, Kate? Salmo 46, o verso 1 somente. Vamos lá, fala comigo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Vamos de novo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Gente, Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso lugar de confiança, é o nosso lugar para onde a gente vai quando nós estamos em tribulação. E eu quero falar sobre Davi. Nós nem lemos o texto aqui, porque Davi, ele escreveu esse Salmo 46, ele diz que Deus é o meu refúgio, é a fortaleza. Por que ele escreveu isso? Ele viveu vários dias de perseguição, dias de extrema dificuldade na sua vida, e ele foi ungido rei quando ele tinha 17 anos, mas você imagina, 17 anos não é uma idade boa para poder ser rei, e Deus ia trabalhar com ele dos 17 até os 30, para ele poder realmente ser o rei que Deus queria que ele fosse. E Davi, ele foi o maior rei da história de Israel. Até hoje, você vai lá no reino de Israel, ali naquele pedacinho pequeno ali, no Oriente Médio, você vai ver que lá existe uma grande reverência ao rei Davi, porque ele foi o maior rei da história de Israel. Então ele tinha 17 anos, e o tempo da unção é quando Deus te chama, Deus te chama hoje. Muitas vezes Deus te chama hoje, mas não é hoje que você vai começar a executar aquilo que Ele te chamou. Deus chamou Davi aos 17 anos, Ele ungiu, e ele foi ser rei aos 30. Deus te chama hoje. Talvez Deus fale assim: prepara, vai para o seminário, vai estudar a Bíblia, porque eu vou te usar poderosamente.
Então muitas vezes a gente acha que Deus chamou hoje, amanhã a gente já está começando, tem que dar. Então Deus nos chama. Talvez Deus já te chamou há muito tempo atrás, mas você não se preparou. Porque Deus quer te usar poderosamente. Amém, irmãos? Amém? Fala amém de novo. Deus quer te usar, irmãos. Deus quer te usar poderosamente, então se prepare. Se prepare, porque Deus vai usar você. Então Davi, ele recebeu um chamado, mas naquela hora, ele não dava para ser rei ainda. Ele tinha que percorrer um longo caminho de aprendizado, de perseguição, viu, Rosinha? Perseguição. Muitas vezes você é perseguido, aí você fica, meu Deus, não estou aguentando. Prepara, Deus está te preparando para algo maior. Mas eu estou fazendo uma grande obra. Deus está te preparando para algo maior. Mas muitas vezes nós temos um lugar seguro. Vamos ler de novo aquele versículo? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Irmão, você vai guardar esse versículo vai ser chave da sua semana, que Deus é o seu socorro, não sou eu, não é a pastora, não é o irmão, não é o tesoureiro, não é o diácono, é Deus, é o seu socorro. Davi, e muitas vezes ele buscou o Senhor, ele colocou o seu coração perante o Senhor, e nós também muitas vezes, irmãos, nós temos o nosso lugar seguro, é o nosso porto seguro. Sabe que muitas vezes pode ser o lugar de segurança seu? Às vezes um bom emprego, estabilidade, nada me afetará, entra governo, sai governo, eu estou lá com o meu salário garantido, não vou me preocupar. Muitas vezes o nosso lugar seguro é uma aposentadoria, um bom plano de saúde, um conhecido que tem na UPA, que vai te colocar às vezes na frente para te ajudar. Gente, faz toda a diferença quando você conhece alguém no hospital, não faz? Então muitas vezes a gente tem porto seguro, lugares que ou pessoas que vão nos socorrer nos momentos de dificuldade. Às vezes um bom círculo de amizade. Se você tem um bom círculo de amizade, você nunca fica desempregado. Na hora que você está saindo do emprego, já tem outro esperando. O pessoal fica brigando para ver quem vai querer você, quem vai poder pagar o seu salário. Um bom círculo de amizade faz isso. Uma boa reserva financeira. Eu estou falando isso para todo mundo aqui tem uma boa reserva financeira, né, irmãos? Amém. Vamos ter. É bom ter, viu? Não é ruim não. Mas muitas vezes a gente põe na reserva, põe a segurança nossa naquela reserva. Então nós precisamos colocar a nossa segurança em Deus. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Mas Davi, irmãos, ele era um adolescente ainda, e ele aprendeu naquela época a confiar, porque ele tinha fé. Porque Deus estava com ele em todas as batalhas, e ele consultava o Senhor. Certo dia, ele estava lá apacentando as ovelhas do seu pai, aí veio um leão. Um leão lá, não é aqueles leão de jubão, assim, que a gente vê na televisão, não. É um leão do tamanho de uma onça pintada, mas é um leão. Alguém já viu onça pintada aqui, gente? Nem a pintura, assim, num quadro. Mas quem já viu? Quem já viu onça pintada, assim, no meio do mato, já viu? É um negócio assustador, eu nunca vi, mas eu já vi o barulho, o rosnado dela é assustador. E Davi estava lá pastoreando as ovelhas e veio o leão, ele pulou em cima dela e matou. A Bíblia não fala como, mas ele matou o leão. Aí ele estava lá no outro dia tranquilamente pastoreando as ovelhas e veio um urso. Agora o negócio já é maior, gente. O urso, na hora que ele fica em pé, ele fica quase 3 metros. E se ele der uma daquelas unhada ela vê uma pata junto com as unhas, é um negócio, é uma navalha. E ele matou também. E Deus era com ele. Aí, por isso que no dia que veio o gigante,
Aí veio o gigante, e aí ele falou assim, quem que é esse incircunciso aí que está blasfemando contra o nosso Deus, e essa cambada de soldado aí não faz nada? Porque ele tinha confiança em Deus, porque Deus já havia feito ele matar um leão e um urso, então matar um gigante para ele é uma coisa fácil. Muitas vezes a gente mata gigante todo dia, né, irmãos? É todo dia correndo atrás, mas se você está acostumado com o Senhor indo com você todos os dias, é fácil. Davi estava tranquilo, porque ele sabia que Deus estava com ele. Sabe uma outra coisa que a Bíblia não está escrito, mas eu fico aqui na minha cabeça? Porque Deus falou com ele, você vai ser o rei. Então o Davi ele deve ter pensado assim, não está escrito não. Ele deve ter pensado o seguinte, se eu vou ser rei, se Deus falou que eu vou ser rei, eu vou lá enfrentar esse gigante. Porque se Deus prometeu que eu vou reinar, então eu não vou morrer nesse gigante. Eu vou lá em nome do Senhor e vou matar e vou derrotar esse gigante. Então ele se voluntariou porque ele tinha fé. Ele tinha fé porque ele tinha confiado no Senhor em outras oportunidades e Deus o livraram do leão e do urso. Irmãos, por que eu tenho tanta convicção nesse grupo de oração nosso da igreja, que quando a gente coloca um pedido lá, eu sei que os irmãos oram, eu tenho certeza, porque a gente tem muitas respostas, e respostas muitas vezes quase que na hora. Então por que a minha fé nisso? Não no grupo, mas na oração dos irmãos, em que Deus ouve a nossa oração. Porque a gente pede e Deus responde. Então, na minha cabeça, pela minha fé, se eu colocar um pedido, Deus vai responder, se for a vontade dele, mas Deus responde. Então, quando a gente tem uma oração respondida, isso dá um suporte da nossa fé. E a gente fica, Deus me ouviu aqui, então vamos prosseguir, e a próxima vez Deus vai nos responder. Então, a fé, ela também, a fé vem pelo ouvir a palavra, mas a fé também, ela é suportada quando a gente recebe, a gente anda com Deus, a gente pede e Ele responde. Então a gente vai aumentando a nossa fé. E ele matou o gigante, irmãos. Ele matou o gigante de mais de 3 metros de altura e forte, igual o Hudson, fortão, mais 3 metros para cima, viu? E o gigante, e depois que ele matou o gigante, irmãos, ele caiu nas graças do rei Saul. O rei, ele ficou íntimo do rei. O rei falou assim, olha, você vai casar com a minha filha, e deu isenção de impostos para ele. Ele deu grandes riquezas para Davi. Ele deu grandes riquezas para Davi. Então, Davi, ele passa a ser o comandante do exército de Saul. Passou pouco tempo, Davi ele já sabia que o reino seria seu, mas ele sabia que não era o tempo ainda. Ele tinha que esperar a hora de Deus. Gente, muitas vezes Deus fala uma coisa, você tem um plano e você sabe que é um plano de Deus, mas muitas vezes a gente quer passar por um atalho, a gente quer fazer um quebra-galho, às vezes a gente quer dar uma ajudinha, dar uma ajuda para Deus, assim como Sara fez com Abraão. E Sara, ela tentou dar uma ajuda para Deus e deu uma grande confusão, tanto na hora ali como até hoje. Até hoje os filhos de Ismael dão trabalho para Israel, até hoje. Os filhos de Israel são todos os povos árabes. E Davi, naquele momento, ele passa a ser um herói de guerra. Você imagina, Davi, ele não era grande não, a Bíblia fala que ele tinha uma estatura média, tinha uma carinha de menininho, de bom moço, e ele era um grande guerreiro. E aí ele começa a ser poderoso na guerra. Por quê? Porque Davi era bom? Não, porque Deus era com ele. Deus assinava embaixo em todas as atitudes de Davi. Todas as vezes que ele ia para a batalha,
Ele sabia que Deus estava com ele. E na volta das batalhas, o Davi chegava todo lá poderoso, né? E o Saul ficava em casa, e o Davi batalhando. E aí as mulheres começaram a cantar. Saul matou os seus milhares. E o Saul ficava todo feliz. Mas a segunda estrofe falava: mas Davi matou os seus 10 milhares. E aí acendeu uma luz. E Saul ficou: uai, o que é isso? Eu matei só 1000 e Davi 10.000? Tem alguma coisa errada, esse cara está querendo tomar o meu lugar. Mas Davi não estava nem aí, gente. Davi queria seguir a vida dele e esperar o tempo certo de Deus, mas Saul ficou com medo de Davi tomar o seu reino. E eu queria ler de novo. Deus, vamos lá? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, bem presente nas tribulações. Eu queria ler também o Salmo 27. Vamos ler o Salmo 27, irmãos? Salmo 27. Nós cantamos esse cântico. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Isso é um cântico de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a minha fortaleza, é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Irmãos, põe seu nome aí. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Vamos ler até aí. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Mesmo sabendo, irmãos, que Deus era a sua fortaleza, Deus era a sua luz, mesmo sabendo disso, Davi agora, ele procura um lugar seguro. Ele se ajunta, Davi começa a ser perseguido, Saul começa a perseguir Davi, e Davi foge da presença de Saul. E Davi, ele procura um lugar seguro, ele tinha que fugir do Saul, senão Saul ia matá-lo, e ele se refugia, e 400 homens amargurados, problemáticos, homens perseguidos pela sociedade, se ajuntaram com Davi, e Davi ficou vagando com esses homens de guerra, homens valorosos, e ele se ajunta com essas pessoas, mas ele procura um lugar para se refugiar. Mesmo sabendo que Deus é a fortaleza dele, Davi vai atrás de um lugar de segurança. Irmão, qual que é o seu lugar de segurança? Qual que é o seu lugar seguro? Você sabe que Deus é o seu lugar de segurança, mas muitas vezes nós buscamos outros braços para nos apoiar. Qual que é o seu braço? Qual que é a sua força? Qual que é o seu porto seguro? É a sua conta bancária, os investimentos, muitas vezes um lote que está ali rendendo, eu estou lá, esse lote é para minha aposentadoria, não mexe nesse lote. Umas vezes uma herança que virá, uma vez um cargo público, a sua aposentadoria, muitas vezes seu pai ou sua mãe, muitos filhos, eles se escoram nos pais, buscando um lugar de segurança. Eu conheço um casal que se separou porque a mãe não soltava o braço, a esposa não soltava o braço da mãe. Ela ficava com um cartãozinho de crédito da mãe assim, se precisar, e a mãe assim, se precisar você pode usar. O cartãozinho de crédito separou o casal, irmãos,
Porque a mãe, a esposa, ela confiava na mãe dela para poder sustentar o casamento, a casa, o aluguel, e o marido trabalhando, o marido correndo atrás lá. E o casamento foi embora por causa do cartãozinho de crédito, porque ela confiou na sua mãe. Irmãos, você confia em Deus, mas você tem um lugar seguro. É importante a gente ter segurança, irmãos. Não estou falando que você não deve ter uma poupança, você não deve, mas você não pode colocar a sua confiança neste lugar seguro. Você não pode. A sua confiança tem que estar no Senhor, porque Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na tribulação. De novo, Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na tribulação. Embora Davi, naquela situação, ele de desespero, de fugir para não morrer, ele procurando um lugar de segurança, ele confiava no Senhor, ele consultava o Senhor. Ele consultava o Senhor, sempre, para fazer qualquer coisa. Ele consultava o Senhor. Você faz isso, meu irmão? Você consulta o Senhor para tudo? Por muitas vezes a gente consulta o Senhor, mas a gente quer resposta hoje. Senhor, até hoje, meia-noite, o Senhor me responde, porque senão amanhã eu vou fazer. Quantas furadas, irmão, quantas furadas nós, eu e você, já entramos porque não esperamos a resposta. O silêncio não é sim, silêncio não é não, silêncio é silêncio. Então espere a resposta do Senhor, espere. Muitas vezes a gente faz, e depois que a gente faz, fala assim: Senhor, é da tua vontade isso que eu fiz? O Senhor vai aprovar isso que eu fiz? Então, irmãos, Davi continua fugindo dos filisteus, que eram arqui-inimigos deles, do povo de Israel. E os filisteus, eles atacaram uma cidade que chamava Keila. Os filisteus atacaram a cidade, e Davi estava próximo dessa cidade, é uma cidade de Israel. E Davi consulta o Senhor, falou: Senhor, eu devo ir lá ajudar os povos de Keila? Aí Deus falou: vai. E aí Davi com seus 400 homens vão e pelejam contra os filisteus e salvam a cidade de Keila. Olha que beleza, Davi salva aquelas pessoas. E Saul continua perseguindo Davi, e Davi fica ali, naquela cidade, por alguns dias, na cidade de Keila. E aí Saul, ele começa, aí alguém fala assim: olha, Davi está lá em Keila. Gente, Davi era um cara que tinha inimigo por tudo quanto é lado, porque toda pessoa que cresce um pouquinho, se você for chefe do seu setor, da sua escola, do seu trabalho, toda pessoa quer o seu lugar, todas as pessoas lá de baixo. Aí começa a perseguição, começa a inventar mentira, começa a querer a sua derrota. E Davi também. Então eles começaram a falar para Saul: olha, Davi está lá em Keila, tranquilamente lá em Keila. E de repente ele fica assim: Senhor, será que o povo aqui de Keila vai me entregar para Saul? Eu salvei eles. E aí Deus fala assim: eles vão te entregar. Aí você imagina, o Davi vai ficar assim: ah, meu Deus, de novo fui traído. Vai ficar lamentando? Não, irmãos, Davi foi embora, traído por pessoas que ajudou. Irmãos, se eu perguntar, cada um tem a sua história. Ajudei aquela pessoa, fui lá na casa dela, viajei, fui longe buscar, tal. Ajudei o cara quando estava em dificuldade, ali, consertei o carro dele. Pagou, não pagou não, tive que ir lá buscar. Não, irmãos,
Toda hora nós vamos encontrar pessoas que querem o nosso mal, querem passar por cima da gente, mas Davi não ficou ali esperando, Davi foi embora, e foi fugindo da presença de Saul. E aí, olha só, Saul vem atrás dele, e aí ele foge para o deserto, e mais uma vez abandonado, Davi se sente abandonado pelo seu povo, ele vai para os lugares altos. Davi, abandonado, traído, vou procurar o meu lugar de segurança, de novo. Mesmo sabendo que Deus estava com ele, ele procurou um lugar onde ele poderia se sentir seguro. E Saul vai atrás de Davi de novo, e ele vai, quando Saul chega em Keila, Davi já estava no deserto. E aí vem um amigo dele, o Jonatas. Jonatas era filho de Saul, e ele vem para dar um apoio. Irmãos, quantas vezes você estava lá, no fundo do poço, não no fundo do poço, mas num momento difícil, e aí veio alguém e te deu a mão. Irmão, o que você precisa? Eu posso te ajudar? Posso te ajudar nessa situação difícil? Irmãos, a coisa mais gostosa que tem é quando você está triste, aí alguém te liga e fala: irmão, estou te ligando porque o Senhor me incomodou para te ligar. E Ele mandou falar isso. Davi estava desse jeito, que muitas vezes você e eu estivemos. E Davi, aí chega Jonatas e fala: olha Davi, eu sei que você vai ser o rei. Fica firme, Deus é contigo. E aí Davi vai para o deserto e Jonatas vai embora. Mas antes disso eles fizeram uma aliança. E Davi vai para o deserto, e aí Saul vai atrás dele, cerca ele de novo, mas por providência divina, os filisteus, os mesmos que atacaram Keila, vão atacar outra cidade, e Saul já estava pronto para poder pegar Davi. Gente, mas vocês acham que Davi ia ser morto por Saul? Com todos os planos que Deus tinha para ele? Não, mas Deus produz um livramento. E aí Deus usa os filisteus para atrair a atenção de Saul, e Saul volta para casa, e Davi vai de novo para um lugar alto. E aí numa outra situação, chega um outro povo e fala assim: ô Saul, Davi está lá fazendo os negócios lá, está ali, ó, fácil de pegar, fácil, é só ir lá. E Davi de novo, ele é traído. Pessoas do povo dele levaram a mensagem para Saul, e de novo Saul vem ao encalço de Davi. E aí Davi, ele vai e se esconde numa caverna. E Saul fica lá perambulando, procurando Davi, e a Bíblia fala que Saul foi aliviar o ventre naquela caverna. E Davi estava lá no fundo, com os soldados dele. E aí Davi chega perto de Saul estava dormindo, e Davi chega perto de Saul devagarzinho, e corta um pedacinho do manto de Saul. Os soldados ficavam assim: mata, aproveita, mata seu inimigo. Hoje o Senhor te entregou nas mãos dos nossos inimigos, mata ele. Mas Davi falou assim: eu não vou estender a mão contra um rei que foi ungido pelo Senhor. Eu vou matar? Não vou mesmo. Deixa o Senhor executar a sentença dele, porque Davi, irmãos, ele sabia que não estava na hora ainda. O tempo de Deus, irmãos, é outro. Muitas vezes você fica pensando, você fica orando: Senhor, quando que vai ser a minha resposta da minha oração? Não fique apressado. Quando, Senhor, que meu filho vai se converter? Não fique apressado. O Senhor, se Ele já te prometeu, Ele vai cumprir, irmãos. Porque não adianta, não é pela força. A conversão, ela acontece pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem que tocar no coração da pessoa.
mas você tem que pregar, você tem que falar a palavra, você exorta, mas o Espírito Santo tem que tocar. Se o Espírito Santo não tocar, nada feito. Irmão, se Deus te prometeu, Ele vai cumprir, entendeu? A gente não pode pular etapas, a gente não pode querer passar o carro na frente dos bois. Os bois ficam na frente e o carro atrás. Os bois é que puxam o carro, né? Esse ditado popular. Então Davi fala: eu não vou matá-lo. E os soldados ficaram revoltados com Davi, porque, cara, você teve a chance na sua mão de destruir o seu inimigo. Você imagina aquela pessoa que fica no seu pé o tempo inteiro, querendo o seu mal, querendo te destruir, querendo passar por cima de você, querendo que você seja mandado embora, querendo destruir a sua família, e você tem uma chance de destruir aquela pessoa. Aí você vai falar: eu não vou fazer isso, não posso fazer isso. E Davi fez isso, e Deus o honrou, porque logo depois que Saul foi embora, Saul estava lá embaixo na montanha, e Davi lá em cima na caverna. Aí nós vamos ler o texto aqui, 1 Samuel 24, de 17 a 22. Vamos ler 1 Samuel 24. Primeira Samuel 24, 17 a 22. Já estamos encerrando, irmãos. 1 Samuel 24. Depois desse episódio que eu narrei, disse a Davi, Saul, olha só, vamos ler o 16. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul, porque Davi chegou e falou: ô Saul, você está me perseguindo, eu não quero o seu mal. E aí Saul responde a Davi, e chorou Saul em alta voz. Gente, o rei mau, sendo quebrantado pelo Senhor, ele chorou em alta voz e disse: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com o bem e eu te paguei com o mal. Mostraste hoje que me fizestes bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando o inimigo, o deixa ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com o bem pelo que hoje me fizeste. Agora tenho certeza, olha só, o rei falando, agora eu tenho certeza de que serás rei e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Porquanto jura-me, peço pelo Senhor, que não elimines a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa do meu pai. Irmãos, o maior pesadelo de todo rei era que quando chegava um novo rei de uma outra dinastia, ele eliminava toda a descendência do rei. Os reis faziam isso para que não houvesse descendente. Lá na Coreia do Sul, o Kim Jong-un, não sei o nome dele, ele matou um tio que poderia sucedê-lo. Então hoje ainda existem esses métodos. Você elimina você entrou, ocupou um espaço, você elimina todos que possam um dia ocupar o cargo de rei. E Saul ficou com medo disso, mas Davi prometeu: eu não vou fazer isso. E na verdade Davi honrou a descendência de Saul. Irmãos, por que aconteceu isso? Porque Davi confiou no Senhor. Davi, mesmo às vezes ele titubeando, ele meio indeciso nas suas decisões, procurou lugares de refúgio, mas a confiança dele estava no Senhor.
Muitas vezes nós ficamos assim: o que eu faço, Senhor? Vou para lá, vou para cá. Mas a minha confiança está no Senhor. Vamos ler de novo aquela Salmo 46:1. Vamos repetir, irmãos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Mais uma vez, mais forte. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Irmãos, deixa esse texto entrar no seu coração, deixa ele sair da sua mente e ir para o seu coração, para que Deus seja o seu socorro. O meu pai, no momento de um desastre ele saiu da estrada, ele cochilou, ele estava voltando do trabalho, ele trabalhava em Moeda, ia para Belo Horizonte, e aí ele cochilou. Na hora que o carro saiu da estrada, ele falou: Jesus me socorre. E Deus o socorreu. Deus ainda tinha um bom tempo ainda para ele ficar ao nosso lado. E Deus o salvou, Deus o preservou. Ele ficou muito mal. Ele quebrou uma coluna, uma base da coluna cervical, teve que usar aquela gaiola assim na cabeça, preso na cabeça. Mas Deus teve misericórdia da vida dele. Irmão, na hora da tribulação, naquela hora de dificuldade, que você não consegue enxergar algo, fale esse salmo: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Você precisa confiar no Senhor, irmãos. Confie no Senhor. Se você ainda não sabe confiar, aprenda a confiar no Senhor. A gente precisa aprender a confiar. Eu estou falando a gente, irmão, não é, eu estou falando, vocês precisam confiar. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Irmãos, quando eu tenho uma conta de 4, 5 mil para pagar aqui da igreja, aí eu ligo para o Dione e falo: Dione, aí o Senhor proverá, irmão. Às vezes a gente conversa muito sobre isso. Eu falo: Dione, nós temos que orar essa semana. E a gente vai aprendendo a confiar no Senhor, porque a gente não está sendo responsável, mas nós temos que confiar no Senhor, que Ele proverá o nosso sustento. Amém? Vamos, feche seus olhos, vamos orar. Vamos cantar baixinho. Tu és a minha luz, a minha salvação em ti e em Deus. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada tenho. Essa música em oração. Tu és digno do louvor, só em ti confiarei, em nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará o céu para me buscar, para sempre reinará. Aleluia. Vamos ficar em pé. Agora você vai cantar com toda a sua força, falando que Deus é a sua luz, a sua salvação. Deus é o seu refúgio nos dias difíceis. Irmãos, eu tenho visto tantos irmãos em situações complicadas, irmãos,
pessoas da família, pessoas, amigos, em câncer, fase terminal. Quão difícil é para as pessoas confiar no Senhor, porque Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. Tu és a minha luz, a minha salvação, a Ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vives lá, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vives lá, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Queria chamar aqui, vem cá, seu Joaquim, nós vamos começar agora, viu? Orar pelo Senhor. Irmãos, tem mais alguém enfermo? Vem cá na frente, nós vamos orar juntos, como igreja do Senhor.